Então, neste caso aqui, eu vou identificar as tensões que esse CI deve formar ou deve gerar quando eu aplicar a fonte de bancada. Aqui nós temos a tensão VIN, que é a tensão que vai alimentá-lo, e após essa tensão alimentar esse CI, ele começa a gerar as tensões de trabalho. Então, eu tenho aqui como tensão de trabalho VCC, outro ponto de tensão de trabalho VGL, outro ponto de tensão de trabalho VGH e outro ponto de tensão de trabalho a VDD. Então essas tensões que estão com esses pontos de teste aqui são as tensões geradas pelo conversor DC-DC. Eu tenho aqui tensão gerada para alimentar os outros CIs da placa e tenho tensões geradas para poder alimentar o módulo LCD através desses conectores. Essas tensões serão enviadas para esses conectores e daí para o módulo LCD. Pronto, então temos aqui o conversor DC-DC, gerador de tensões. Acima dele eu tenho o CI LS1, que é esse aqui, LS1. O CI LS1 é responsável pelo deslocamento de nível. Do lado de cá eu tenho um outro CI que é o U6. O U6 é o CI responsável pela geração da tensão VCOM. E finalizando aqui eu tenho o CI U2, que é o CI responsável, é um CI memória, na realidade, responsável pelo armazenamento dos sinais de luminância. Muito bem, então apresentado para você os CIs que fazem parte dessa placa TCON. Eu agora vou soldar os pontos para a entrada de alimentação. Agora eu vou conectar a fonte de bancada profissional a esses pontos de entrada de tensão para poder polarizar a placa TCON e, consequentemente, alimentar o o conversor DC-DC. Vou também conectar aqui a este ponto terra a fonte de bancada profissional e o multímetro digital. Então eu estou aqui de posse desses instrumentos para a gente começar a fazer a nossa análise nesta placa. Então tá aqui o osciloscópio, a fonte de bancada e o multímetro digital para a gente realizar essas medições. A fonte de bancada já está posicionada corretamente nos pontos de alimentação. Eu tenho a garra jacaré negativa da fonte de bancada no terra da placa TCON e a garra positiva da fonte de bancada conectada no ponto positivo na entrada do fusível dessa placa. Como você vê aqui, o fusível é este componente, F1. Então a fonte de alimentação já está polarizando a placa TCON. Dá para a gente perceber isso pelo display da fonte. A fonte está polarizando a placa TCON com uma tensão de 12 volts e com uma corrente de 65 mA, tá vendo? Então a corrente nesse momento dessa placa é de 65 mA e o controle neste momento está sendo feito por tensão. O controle pode ser feito por corrente ou pode ser feito por OCP. Neste momento o controle está sendo feito por tensão, o que indica que esta placa ela está funcionando sem nenhum problema de alto consumo em relação à corrente do circuito. O que significa dizer que não temos um problema grave nessa placa. Nós vamos conferir agora as tensões produzidas pelo conversor DC-DC. O CI conversor DC-DC é este que está aqui do meu lado direito, do lado direito da placa TCON, que é justamente este aqui. Ele é o 7. Aqui a referência do CI. Vamos primeiramente iniciar a medição verificando com quantos volts a fonte está alimentando esta placa. Ela foi ajustada para 12 volts e vamos ver se esses 12 volts se apresentam aqui na entrada da placa. Essa é a tensão que nós temos aplicado à placa TCON justamente neste ponto da garra jacaré, que é a tensão que está indo para o fusível. Então, aproximadamente 12 volts, o multímetro está ajustado para a posição 20 volts DC e nós temos lá 11,96 volts de tensão contínua, o que comprova que sim,
temos uma alimentação propícia para testar essa placa TECOM. Nós vamos fazer agora a medição dos pontos de teste relativos às tensões geradas pelo conversor DC-DC. O primeiro ponto de teste será o ponto de tensão de alimentação do próprio conversor, que é justamente este ponto de teste aqui, ó, inscrito como VIN. Perceba aqui, ó. VIN significa tensão de entrada. Então, neste momento eu vou conectar a ponta de prova aqui e verificar se a tensão de 12 volts está presente. Está assim. Eu tenho aproximadamente 12 volts nesse ponto de teste, o que me confirma que o conversor DC-DC está alimentado. Pronto. Uma vez o conversor DC-DC recebendo essa alimentação, ele agora deve inicializar seus circuitos internos e produzir as tensões que irão alimentar tanto os outros CIs dessa placa, como também o módulo LCD. Uma tensão muito importante que o conversor DC-DC produz é a tensão VCC. Então vamos analisar aí se a tensão VCC está sendo produzida e com o seu valor correto. Veja aqui, ó, neste ponto, onde nós temos indicado VCC. Então, este ponto de teste nos permite verificar se essa tensão existe e se ela está com o valor normal. Perceba que o display do multímetro digital indica que a tensão existe e que está dentro do valor normal, ou seja, um valor de 3,3 volts no ponto de teste VCC. Essa tensão, ela é importante, essa tensão VCC é importante, por quê? Porque ela vai alimentar este CI aqui, ó, que é o processador TECOM. Então essa tensão gerada aqui pelo conversor DC-DC, ela segue aqui para o processador TECOM e também para alimentar a memória do circuito, como nós vamos ver daqui a pouco. Agora vamos seguir na medição de tensão. Além da tensão VCC, o conversor DC-DC gera uma tensão chamada VGL. Essa tensão é de aproximadamente 6 volts negativos e ela vai alimentar os drives de linha lá dentro do módulo LCD. Portanto, deixa eu procurar aqui agora este ponto de teste da tensão VGL para confirmar a existência dessa tensão. Esse é o ponto de teste da tensão VGL. Então agora eu vou confirmar se a tensão VGL está presente e se ela está com seu valor aproximado de 6 volts negativo. Então eu estou medindo em VGL, ponto de teste da tensão VGL, e vamos observar no display do multímetro digital o valor dessa tensão. Então nós temos aí aproximadamente uma tensão negativa de 6 volts. Confirmamos então que a segunda tensão produzida pelo conversor DC-DC, ela existe e, além de existir, ela está com seu valor normal. Então, eu tenho a presença da tensão VCC aqui de 3,3 e tenho agora a presença da tensão VGL, tensão essa que vai alimentar o gate dos drivers internos ao módulo LCD. Outra tensão também que serve para alimentar o gate dos drives de linha do módulo LCD é a tensão VGH. Essa tensão VGH é uma tensão que está na faixa de 26 volts. Então eu vou aumentar aqui a escala do multímetro de 20 para 200 volts, que é para poder conseguir medir essa tensão. Agora eu vou para a placa verificar onde está o ponto de teste da tensão VGH. Pronto, aqui está, ponto de teste da tensão VGH. Aqui a gente consegue ver VGH e aqui o seu ponto de teste. Vou conectar a ponta de prova neste ponto de teste e verificar se a tensão está próxima do que nós esperamos. Sim, 26,7 volts. Perceba que eu aumentei a escala de 20 para 200 volts para poder verificar o valor de nível dessa tensão. 26,7 volts. A terceira tensão medida por nós está sendo gerada pelo conversor DC-DC e, além disso, está dentro do nível aceitável. Vamos para mais uma tensão, conferir mais uma tensão, que é a tensão VDD. A tensão VDD
é uma tensão de cerca de 16 volts e ela vai ser aplicada no CI corretor gama. Também ela vai ser enviada para os drivers de coluna, enquanto as tensões VGH e VGL irão ser aplicadas no CI drive de linha, a tensão VDD vai ser aplicada tanto no CI corretor gama como também nos drivers de coluna, o que significa dizer que é uma tensão muito importante. Essa tensão, como eu já falei anteriormente, é uma tensão na faixa de 16 volts. Eu vou procurar aqui este ponto de teste da tensão VDD para poder proceder com a medição dessa tensão. E aqui está a tensão VDD, dá para observar aqui ó, a inscrição VDD e o seu ponto de teste. Então eu vou baixar a placa para poder fazer a conferência desse nível de tensão. Pronto. Vamos agora para o display do multímetro digital, onde ele indica cerca de 17 volts, o que nos confere uma tensão que existe e que está dentro do valor aceitável. Portanto, as tensões VCC, VGL, VGH e VDD estão sendo geradas pelo CI conversor DC-DC a partir do momento que a tensão VIN de 12 volts ela polariza esse CI. Agora vamos medir essas tensões produzidas alimentando os outros circuitos integrados dessa placa. Então vamos aqui para o CI corretor gama, que é o CI que gera a tensão VCOM para poder alimentar os eletrodos comuns do módulo LCD. Tensão VCOM essa que, claro, como todas as outras, ela deve ter um ponto de teste. Então, aqui nós vemos na saída do conversor DC-DC a inscrição VCOM e o ponto de teste dessa tensão. Antes, vamos verificar a tensão VDD, ela entrando no CI corretor gama, para que ele possa produzir essa tensão VCOM. Então, eu vou posicionar a ponta de prova positiva no capacitor de desacoplamento para verificar se neste capacitor a tensão VDD está presente, porque é esta tensão que segue para o pino de alimentação do corretor gama. E sim, o display indica que a tensão VDD está sim em um dos terminais ou em uma das juntas deste capacitor de disco cerâmico SMD. Pronto, conferindo que a tensão está presente neste capacitor, significa dizer que o CI corretor gama está sendo alimentado. Neste momento, ele deve gerar a tensão VCOM, que é o que eu vou agora conferir nesse ponto de teste. A tensão VCOM, ela é uma tensão que tem aproximadamente 7 volts. De 7 a 8 volts é uma tensão aceitável. E essa tensão, ela vai alimentar os eletrodos comuns do módulo LCD. Essa tensão VCOM ela é muito importante, porque ela faz a correção automática do brilho da cena televisionada. Como eu falei agora há pouco, é uma tensão que deve ser encontrada entre 7 e 8 volts. E nós vamos confirmar. Eu estou aqui medindo o ponto de teste da tensão VCOM. E vamos observar aqui no display do multímetro digital que nós temos uma tensão aproximadamente de 7 volts, o que indica que o corretor gama está sim funcionando e produzindo essa tensão num valor aceitável. Vamos seguir em frente com a conferência da tensão de alimentação da memória de luminância. Essa memória aqui é a memória que guarda as informações do processo as informações de luminância quando o processador TCON está processando os sinais RGB. Então a luminância ela é guardada aqui e durante o processamento o processador TCON vem e resgata novamente essas informações. Por isso, essa memória ela tem que estar sempre alimentada. E a alimentação dela vem pelo seu pino 8. Este é o pino 1, onde tem a seta indicando. E como você sabe, em um CI que é DIL, a contagem dos pinos é no sentido anti-horário. Portanto, o pino 8 ele passa a ser esse último pino aqui do lado superior direito. E medindo neste pino, a gente percebe que o display indica uma tensão de 3,2, ou seja, a tensão VCC realmente está presente
na memória alimentando esse dispositivo. Pronto. Então perceba que nós chegamos aqui à conclusão que tanto o corretor gama como a memória E2PROM estão sendo alimentados pela tensão, por suas tensões respectivas. Agora vamos nos concentrar aqui no CI processador Tcon, que é justamente esse aqui. Aqui neste CI, nós vamos verificar se em algum ponto desse CI nós encontramos a tensão de 3,3. Neste caso, eu vou posicionar a ponta de prova aqui, nesta ilha, para poder verificar se eu tenho tensão disponível e se tiver, essa tensão está indo para dentro do CI alimentar seus circuitos internos. É o que nós temos aí, tá vendo? Nós temos a tensão de 3,3, que é a tensão VCC, chegando no processador Tcon e alimentando este CI, o que significa dizer que neste momento os circuitos internos desse CI estão funcionando e esperando apenas a chegada dos sinais LVDS que chegarão por aqui, por essas vias duplas. Uma outra conferência que a gente pode fazer aqui nessa placa é a respeito do CI deslocador de nível. Então, em algum ponto desse circuito deve haver uma tensão de alimentação. É o que eu vou conferir agora. Aqui na placa eu tenho a presença dos capacitores eliminadores de harmônica C73, C72 e C74. Eu vou fazer a medição em uma das juntas destes capacitores para verificar quais as tensões estão presentes em uma de suas juntas, e essas tensões que forem medidas serão as tensões que alimentam o CI deslocador de nível. Eu vou começar com o capacitor C73, que é justamente o que fica na parte de cima, este capacitor superior. Fazendo a medição na junta desse capacitor, o multímetro vai indicar uma tensão de 26,6 volts. Então, o que nós vemos aqui, que o conversor DC-DC, ele produz a tensão VGH para poder alimentar os drives de linha. Mas veja que essa tensão também está presente no CI deslocador de nível, como você viu agora há pouco no display do multímetro digital. Agora vamos para o próximo capacitor, C72. Conectei a ponta de prova no capacitor C72 e o multímetro indica também uma tensão de 26,6 volts, ou seja, a tensão VGH também está presente neste capacitor e, claro, ela vai para o CI. E esses capacitores devem estar ligados em paralelo para eliminar as harmônicas produzidas pelo chaveamento do conversor DC-DC. Eu vou finalizar agora com o próximo capacitor, que é este de baixo, o menor, o C74, para poder a gente verificar qual valor de tensão está presente em uma de suas juntas. E dê uma olhada, a tensão de menos 6 volts. Tá vendo? O que significa dizer que a tensão VGL, além de ir para o módulo alimentar os drives de linha, ela também vem aqui para o CI deslocador de nível para polarizá-lo internamente. Em relação ao CI da placa, você percebe que o CI conversor DC-DC está gerando todas as tensões que os pontos de teste indicam e que as tensões estão com seus valores dentro do que a gente considera normal. Outra coisa que a gente constatou é que todos os CIs deslocador de nível, o CI processador Tcon, o CI corretor gama, o CI memória PROM estão recebendo suas alimentações e que estão prontos a funcionar e que estão corretos, porque nenhuma dessas tensões que a gente mediu, ela se mostrou como uma tensão ou abaixo ou acima do seu valor. Então está dentro do aceitável. O que significa dizer que eu tenho essa placa Tcon em perfeitas condições de uso, que se eu fosse utilizar essa placa Tcon em outro dispositivo, porque a intenção desse vídeo ou dessa aula é justamente essa, é você aprender a analisar uma placa, seja ela de qualquer dispositivo for, com uma fonte de alimentação profissional. Então você ajusta a tensão da fonte de alimentação para a tensão de trabalho da placa que você está querendo fazer a sua análise técnica, e aí você procede com a medição da tensão dos pontos de teste dessa placa. Então foi o que nós fizemos e constatamos sim que nós temos essa placa
funcionando corretamente. Podemos também verificar aqui nos conectores de saída a injeção da tensão VCOM nos seus pontos de teste. Então, a sua entrada no módulo LCD se faz através dos conectores. Então, eu tenho aqui o conector CN4, como você está vendo, e nós temos a entrada da tensão VCOM para alimentar os drives do lado esquerdo do módulo LCD. Então aqui eu tenho um nível de tensão que deve ser medido, tá vendo? Aqui também eu tenho um outro nível de tensão que deve ser medido, mas só quando eu tenho o cabo flat conectado ao módulo LCD, porque é uma tensão VCOM para o lado esquerdo, mas de feedback. Feedback é de retorno. Então a tensão VCOM entra no módulo LCD, polariza todos os eletrodos comuns e retorna com uma parcela para poder o CI corretor gama controlar automaticamente o brilho da tela. Eu vou fazer essa medição dessa tensão VCOM para poder a gente ter uma ideia de quantos volts ela tem neste ponto, neste determinado ponto de teste. E aqui está o valor da tensão do ponto de teste da tensão VCOM aqui na entrada do conector CN4. Podemos também verificar se a tensão VCOM está presente no outro conector, onde ela também tem pino de entrada. Então neste caso aqui, perceba, VCOM, só que é VCOM R. Deixa eu levantar aqui para melhorar a sua visão, tá vendo? VCOM R, R de direito, né? Tá em inglês. Então veja que essa tensão VCOM vai para todos os drives que estão formando a imagem do lado direito da tela. Então vamos fazer a medição desta tensão do lado do conector do lado esquerdo, que vai levar para os eletrodos comuns do lado direito da tela. Vamos ver neste ponto quanto o multímetro digital nos acusa a mesma tensão, uma tensão aproximadamente a 7 volts, já que você sabe que ela vai entre 7 e 8 volts. Então temos aí sim a condição de alimentação propícia para o módulo LCD. Bom, concluímos então que em relação ao plano de alimentação, essa placa TCON está funcionando corretamente, tá vendo? Não existe nenhuma tensão que esteja alterada, muito fora do seu valor base, que a gente possa condenar. Então eu concluo com essa minha análise que essa placa TCON está funcionando perfeitamente e que eu posso colocar ela em qualquer placa, ou seja, com o uso da fonte de bancada profissional e com o multímetro digital, eu concluí que esta placa, fazendo injeção de tensão nela, como você está vendo aqui, eu concluí que esta placa TCON, em relação ao plano de alimentação, ela está funcionando perfeitamente. Uma outra coisa que eu posso verificar aqui é se o circuito interno, que é justamente o circuito que faz o processamento do sinal de vídeo, se ele está funcionando. Então, independente de chegar os sinais LVDS e clock nesse CI, o seu circuito serializador já deve estar funcionando e me dando uma resposta na saída. Então isso eu consigo verificar com o osciloscópio. Como a gente já sabe, esse CI está alimentado e essa alimentação já permite que o CI ele entre em funcionamento. Inclusive, em relação a entrar em funcionamento, tem uma outra tensão aqui que nós podemos confirmar, que é uma tensão chamada SOI. Essa tensão também é importante para o CI processador TCON. Então vamos fazer a medição nesse ponto de teste para verificar qual o valor da tensão SOI. A gente percebe que o multímetro indica cerca de 1,68 volts. Sim, ou seja, essa é uma tensão de habilitação do CI. Temos aí aproximadamente 1,68 volts, o que indica que esse CI está sim habilitado para entrar em funcionamento. Para finalizar a medição de tensão com o multímetro digital, eu vou conferir a saída dos sinais RGB do circuito processador TCON. Não a saída dos sinais, mas a saída do nível de tensão do processador, já que não estamos aplicando sinal nessa placa TCON. Então aqui é sabido que temos as cores RGB e os pulsos de clock. Então podemos conferir
se o nível das tensões, das cores RGB estão iguais e se o nível da tensão de clock também está compatível com a tensão de clock. Eu vou começar medindo a tensão disponível no sinal R, nesse ponto de teste aqui. O multímetro indica no display uma tensão de 13 mV. Muito bem. Agora eu vou passar para o próximo ponto de teste que também pertence à cor vermelha. O multímetro indica uma tensão de 1,76 volts. Isso deve se repetir para as outras cores. Agora eu vou medir nesse outro ponto de teste, relativo à cor verde. Vamos ver o que o multímetro indica. Uma tensão de 12 mV, ou seja, muito próximo da tensão de 13 mV da tensão vermelha. Agora vamos para o próximo ponto de teste do mesmo sinal, que é o sinal verde. E temos o mesmo valor de tensão que encontramos quando medimos a tensão do sinal vermelho. Ok. Então significa dizer que tanto as tensões do sinal vermelho como as do sinal verde estão coerentes. Agora vamos para o próximo sinal. Nesse ponto de teste, eu vou encontrar 1,15 volts. Perceba que aqui nós já temos informação da tensão dos pulsos de sincronismo e não de um sinal de cor. E a gente segue para medir o próximo ponto de teste. Encontramos 1,21 volts e confirmamos que os pulsos de sincronismo também têm suas tensões anotadas e estão dentro do parâmetro. Agora vamos confirmar a última cor, a tensão da última cor, que deve ser uma tensão próxima de 12 a 13 mV. É o que o multímetro digital indica, 13 mV. E claro, finalizando, essa é a cor azul, né, gente? O último ponto de teste desta cor azul, que está igual às cores vermelha e verde. Concluímos então que, do ponto de vista de tensão, essa placa está funcionando totalmente. Todas as tensões, todas, sem exceção, se encontram presentes e com seus valores dentro do estabelecido pelo fabricante. Agora, eu vou pegar o osciloscópio e conferir os sinais presentes aqui nessas saídas desse processador T-Con. Agora eu vou conectar o osciloscópio nesse ponto de teste da cor vermelha e observar no ecrã do osciloscópio o que nós temos para analisar. Perceba, nós temos uma pulsação que está acontecendo. Tá vendo? Existe sim uma pulsação acontecendo. Esses são os pulsos do serializador referentes ao processamento do sinal vermelho. Eu vou mudar para o outro ponto de teste do mesmo sinal vermelho. E aí nós temos o pulso invertido. Percebeu? O pulso anterior ele está acima do eixo e o pulso posterior está abaixo. Vamos para a próxima cor. Vou conectar aqui para a gente verificar se temos sinais. E temos, né? Acima do eixo, como também estava na cor vermelha. Estamos na cor verde agora, né? Agora eu vou passar para o próximo pino. Pronto, esse é o próximo ponto de teste. Perceba que o comportamento é o mesmo. Os sinais estão abaixo do eixo, não é isso? Agora vamos para os sinais referentes ao clock. Vamos aqui para esse ponto de teste e a gente percebe que o clock ele não tem variação, ele se comporta como uma linha reta. E agora vamos ao próximo ponto dos sinais de clock, aqui do mesmo jeito, próximo ponto, uma linha reta, e vamos finalizar observando o sinal azul, que deve ter o mesmo comportamento do sinal vermelho e do sinal verde. Pronto, encaixei a ponta de prova do osciloscópio neste ponto de teste e o que nós temos aqui é justamente esta pulsação igualzinha às cores vermelha e azul, vermelha e verde. A azul também está me dando o mesmo resultado. E finalizando agora, eu vou para o último ponto de teste, que é justamente essa ilha onde a gente observa a presença do sinal com a sua fase invertida, o sinal azul com
com a sua fase invertida. Deixa eu fazer um ajuste nesse tempo aqui no osciloscópio para poder a gente ver. Então tá aqui. Dessa forma a gente consegue ver os pulsos. Tá vendo aí? A passagem dos pulsos. O que isso quer dizer? Bom, isso quer dizer o seguinte: nós fizemos a medição dessa placa TECOM desde o plano de alimentação até o plano de visualização de forma de ondas dos pulsos dessa placa. Essa aula de hoje era justamente para lhe dar uma orientação de como você alimentar com a sua fonte de bancada uma placa de um equipamento qualquer e poder verificar se essa placa está em perfeito funcionamento. O que nós realmente conseguimos detectar com a presença de todas as tensões nessa placa geradas pelo conversor DC-DC e pelo valor dessas tensões estarem dentro daquele valor estabelecido pelo fabricante. E concluímos agora a visualização dos sinais produzidos pelo serializador interno a este processador, ou seja, o que significa dizer que, inclusive, o processador que está alimentado com VCC e está alimentado com o SOI, que é aquela tensão de habilitação, ele sim internamente já entra em funcionamento e disponibiliza na saída, né, uma condição que nos dê a certeza que ele está funcionando, como você acabou de ver agora, as três cores RGB com seus sinais acima e abaixo do eixo e o sinal de clock com o nível DC indicado para a gente. Viu como foi fácil fazer a análise daquela placa TECOM? Ou seja, a partir do momento que você tem conhecimento e você tem instrumentos e ferramentas adequadas para fazer a análise de uma placa com ela fora do seu equipamento, fica fácil, muito fácil você fazer, obter o diagnóstico sobre a placa. Na verdade, eu espero que você tenha entendido, né, muito bem como fazer essa polarização da placa externamente com uma fonte de bancada, não é? Para que você tenha certeza do diagnóstico dela. Eu fiz o passo a passo, né, bem dedicadozinho, de uma forma que você fosse acompanhando esse passo a passo para não se perder no caminho. Por quê? Com esse passo a passo que foi feito agora aqui na bancada, você pode transpor ele para qualquer outra placa. Eu fiz numa placa TECOM, você pode fazer numa placa como essa, que é uma placa LED Drive. Basta você identificar aqui no conector quais são os pontos de tensão e qual o valor da tensão que eu posso, ou das tensões que eu posso aplicar aqui, para que essa placa entre em funcionamento, para que você possa medir os diversos circuitos que tem aqui, que produzem aqui nesse conector de saída a tensão de alimentação, que vai polarizar os LEDs de uma TV digital, né? O backlight, né? Os LEDs do backlight de uma televisão digital. Então, eu acredito que você tenha entendido pelo menos cerca de 80% desta aula de hoje. E se você aprendeu, então parabéns para você, porque na realidade é dessa forma que a gente consegue injetar tensão em uma placa para poder obter o diagnóstico. Já antemão vou agradecê-lo a você por ter assistido essa aula junto comigo. Se você gostou dessa aula, deixe o seu like, que é para poder ajudar o canal, né, a se manter em atividade, porque quanto mais você participa da aula, deixando o seu like e fazendo um comentário, o YouTube entende que o vídeo é bom, então ele espalha para mais gente, e isso faz com que o nosso canal permaneça ativo. Então, se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Se você não é inscrito ou inscrita, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho, que é para poder receber notificações sempre que a gente postar novos vídeos de qualidade. E claro, não esqueça de compartilhar esse vídeo com quem você ama, para que essas pessoas também
consigam aumentar o conhecimento nessa área de eletrônica, como você também está aumentando o seu. Tranquilo? Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau para você.